Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Todos nós, em alguma área da nossa vida, vamos enfrentar lutas. Às vezes em mais de uma área. Às vezes as batalhas são grandes em muitas áreas. Mas cremos que em Cristo nós somos mais que vencedores. E hoje à noite nós vamos estar falando sobre isso, né? Hoje nós estamos encerrando a série de estudos no livro de Efésios. E se você perdeu alguma dessas mensagens, você poderá acessá-las através do nosso canal no YouTube. Quero aproveitar e pedir a você que está aqui nessa noite, a você que vai ter acesso através desse vídeo, a inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, faça seus comentários e principalmente, compartilhe essa e outras mensagens para que você assim possa estar edificando vidas para a glória do nome do nosso Deus. Nós escolhemos como título da nossa mensagem de hoje, Nosso Inimigo e Nossa Guerra. Está baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Assim eu quero convidar você a acompanhar a leitura dessa perícope. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Antes de expor esse texto, eu gostaria de fazer 3 observações preliminares que nos apontam a direção do que devemos esperar adequadamente dessa passagem. A primeira observação é que o Antigo Testamento frequentemente retrata Deus como um guerreiro e seus servos como suas tropas que precisam de sua força. Ou seja, essa fala, essa metáfora que Paulo utiliza aqui na carta aos Efésios, ela não é única, ela já foi utilizada no Velho Testamento também. É por isso que lá em Isaías, no capítulo 42, versículo 13, o profeta diz: o Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e o grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Então, Isaías apresenta Deus como um grande general, aquele que vai à frente dos seus exércitos. Lá em Abacuque, capítulo 3, versos 8 e 9, o profeta diz: era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco? Pediste muitas flechas? Aqui, o profeta Abacuque, ele tem a visão de Deus montado no seu cavalo, usando o seu arco e as suas flechas. No Salmo 35, versos 1 a 3, o salmista diz: defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. É claro que essa é uma linguagem que o salmista está utilizando de uma forma a expressar uma condição humana para Deus, para mostrar que Deus é aquele que traz o livramento diante da dificuldade, diante do problema. No Antigo Testamento, isso é bastante comum, a visão de Deus arregaçando as suas mangas e indo para a guerra
contra as forças das trevas e do mal. E da mesma forma, os servos de Deus são chamados para se alistarem nesse grande exército. É por isso que no Salmo 18, verso 39, o salmista declara: deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. E o salmista então encontra em Deus as forças necessárias para a luta que estava por enfrentar. Assim, o apóstolo Paulo, ele bebe numa fonte que lhe era conhecida. É bom lembrar que Paulo era um estudioso das Escrituras, do Velho Testamento. Mas há uma outra observação que nós precisamos entender antes de mergulharmos em Efésios capítulo 6. Nós não podemos comparar a armadura que é citada por Paulo, tendo como base um soldado romano, tendo como base os itens da armadura que um soldado dos dias de Paulo utilizava, com o armamento moderno. Não podemos comparar essa lista da armadura de Efésios 6 com paralelos contemporâneos, ou seja, a bazuca da retidão, o escudo antimíssil da fé, a bomba atômica do Espírito, o porta-avião do Evangelho da Paz. Nós não podemos fazer isso. Precisamos lembrar que essa metáfora com a armadura de guerra de um soldado da antiguidade é utilizada por Paulo, levando em consideração passagens do Velho Testamento que abordaram isso. Isaías, no capítulo 11, versos 4 e 5, diz: mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor do pobre, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Então, assim como Isaías faz uso de peças do vestuário, ligando a atitudes, ligando a coisas que são comuns a Deus, do mesmo jeito, Paulo vai fazer aqui também em Efésios. Lá em Isaías 59, 17, o profeta diz: usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Então vocês podem ver que algumas expressões que Paulo utiliza aqui em Efésios 6 já haviam sido citadas anteriormente pelos profetas muitos anos antes de Paulo. Paulo pega essas alusões do Antigo Testamento e leva os seus leitores a refletirem a partir dessas metáforas. E isso também nós precisamos fazer dentro dessa realidade do Antigo e do Novo Testamento. Mas há uma outra observação que nós precisamos fazer, queridos, que é vital ver Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, como parte de um longo argumento. Esse argumento se inicia logo nos primeiros versículos do capítulo 4. No capítulo 4, dos versos 1 a 16, Paulo lida com a vida cristã dentro da igreja. É a relação do cristão com os seus relacionamentos na igreja. Do capítulo 4, do verso 17, até o capítulo 5, verso 14, Paulo fala acerca da vida do cristão vivendo numa sociedade pagã. Paulo vai mostrar como é o nosso relacionamento com as pessoas lá fora. No capítulo 5, do versículo 15 até o capítulo 6, versículo 9, ele então retoma a mesma temática que abordara no início do capítulo 4, porque ele vai tratar da vida doméstica do cristão na nova comunidade que é a igreja. E então ele chega agora no capítulo 6, versos 10 a 20. E aqui então Paulo trata da vida cristã em guerra diante de poderes cósmicos do mal, os quais devemos confrontar. A nossa vida, amados, é uma vida de relacionamentos. Paulo está dizendo: olha, vocês vão precisar saber se relacionar com os irmãos da igreja. Vocês vão precisar se relacionar com as pessoas lá fora. Vocês vão interagir com relações, às vezes até difíceis, dentro de casa, mas também na família cristã. E vocês vão enfrentar lutas espirituais. É isso que o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 vão estar abordando. E é dentro dessa estrutura que há um chamado para a batalha, um chamado para a preparação, um chamado para permanecer firmes. Hoje, amados, a gente vê as pessoas facilmente se deixando abalar, se abater pelos problemas. Qualquer dificuldade é justificativa para murmuração, para reclamação.
E aí alguns se mostram dúbios, cheios de dúvida. E o que Paulo ensina na carta aos Efésios é que nós precisamos permanecer firmes. E quando nós falamos de batalhas, quando nós falamos de guerra, percebemos que hoje, ao redor do mundo, há muitos conflitos armados. Há mais de 2 anos acontece um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E indiretamente entre outros países, porque a Ucrânia recebe ajuda financeira e militar de vários países da Europa e dos Estados Unidos, enquanto que a Rússia, do mesmo jeito, recebe ajuda militar do Irã, da Coreia do Norte, da China. A gente sabe que há muitos interesses em jogo, mas por que não falar também do conflito no Oriente Médio, diante das atrocidades cometidas pelo Hamas quando invade Israel, por mais de 1 ano de combate, milhares de mortes entre palestinos, e agora envolvendo o Líbano, inclusive o Irã. E por que não falar das guerras étnicas que se acumulam no continente africano? Nós vivemos dias difíceis, beligerantes. Esses conflitos armados no campo físico são simplesmente sintomas externos de uma batalha espiritual. A guerra invisível entre o reino de Deus e o domínio de Satanás. Cada pessoa, quer saiba ou não, está alinhado de um lado ou de outro. Ou você está batalhando no reino de Deus, ou você está a serviço do domínio de Satanás. A Bíblia fala repetidamente da nossa responsabilidade como guerreiros neste conflito. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, a primeira parte do verso 12, o apóstolo Paulo incentiva Timóteo: combata o bom combate da fé. A luta, a batalha que Deus nos ordena lutar é uma boa luta, porque é uma luta feita pela fé, é uma luta da fé. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 3 e 4, ele diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como guerreiros de Cristo, não lutamos com espadas ou fuzis, não usamos as armas do mundo, lutamos com armas espirituais que são divinamente energizadas para destruir fortalezas espirituais malignas. Nós não lutamos contra a carne. É por isso, queridos, que quando, por exemplo, vemos alguém passando por alguma dificuldade no relacionamento conjugal, a gente entende que ali não é apenas um problema envolvendo marido e esposa. Muitas vezes são situações que também envolvem uma luta espiritual. É por isso que a gente investe tanto na família. Quando a gente vê pessoas na igreja que ainda estão escravizadas por algum vício, não apenas questão de bebida ou de cigarro, mas às vezes de pornografia, a gente entende que está havendo uma luta espiritual e que precisa serem libertos. Mas qual é o objetivo desta batalha? Pelo que os dois lados estão lutando. Queridos, a batalha é pela coisa mais valiosa nesta terra, que são as pessoas. As pessoas do lado de Satanás foram levadas cativas por ele para fazer as suas vontades. E muitos não percebem que estão em cativeiro e lutando as batalhas de Satanás. Daí o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13, ele dizer que Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Assim cada um de nós nos encontrávamos sob o domínio das trevas. Nós estávamos outrora escravos do diabo, mas a palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou, Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Queridos, isso é o motivo da gente ter gratidão a Deus todos os nossos dias. Não é questão apenas de cura de enfermidade, não é questão apenas de concessão de um emprego, de honrar com compromissos financeiros, não é questão apenas de
construção de um casamento, isso diz respeito à sua eternidade com Deus. E foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. O objetivo do reino de Jesus é resgatar as pessoas deste domínio das trevas, do domínio de Satanás, e trazê-las para o exército do reino de Deus. Tenho certeza que cada um que aqui se encontra, e os que estarão tendo acesso a esse vídeo, poderão testemunhar de mudanças que aconteceram na sua vida. Ontem eu estava em um culto de celebração de 100 anos de uma irmã, e o filho dela mais velho foi dar o testemunho. Ele morava num outro estado, e quando resolveu vir aqui para Fortaleza, ele já era crente, e Deus falou ao seu coração que ele queria poder ver vidas da família dele salvas, pelo menos uma pessoa da família dele recebesse a Cristo como Senhor e Salvador. E ele veio com a sua esposa, depois de anos ausente, passaram aqui aproximadamente 20 dias, e quando já estava próximo dele retornar, faltando 1 ou 2 dias, não apenas uma pessoa, mas 7 pessoas da família dele confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. E ontem nós estávamos na celebração de uma dessas pessoas, que era a sua mãe, de 100 anos, que naquela data aceitou a Jesus. E a partir daquele momento, não apenas ela, mas outras filhas também aceitaram a Cristo e passaram a servir ao Senhor. Esse é o nosso alvo, queridos, é poder levar a palavra de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, quer seja na nossa vizinhança, quer seja na nossa família, quer seja no ambiente de trabalho, de escola, a gente poder falar de Jesus, porque da mesma forma, um dia todos nós fomos alcançados. Eu sei que essa é uma batalha grande que travamos, e às vezes mais complexa do que pensamos, pois há outros seres espirituais poderosos envolvidos nessa guerra. Do lado do reino de Deus está uma hierarquia incrível de poderosos seres angelicais. E a Bíblia nos diz que esses anjos fornecem ajuda aos crentes e travam guerra contra os opositores malignos. Você e eu não estamos sozinhos. Há um exército angelical conosco que está à frente, cuidando de cada detalhe. Satanás também, ele tem uma hierarquia de anjos caídos, poderes demoníacos que travam guerra contra os anjos de Deus e contra os crentes. Satanás busca capturar pessoas e levá-las para o inferno com ele pela eternidade, enquanto Deus busca resgatar as pessoas das garras de Satanás, finalmente levá-las para o céu para sempre. O resultado final da batalha não é incerto. Não fiquemos amedrontados, meu Deus, o inimigo está avançando, Senhor, tem misericórdia, são tantos aqueles que rejeitam a tua palavra. O que é que está acontecendo? Que o povo está com o coração cada vez mais endurecidos. Queridos, precisamos ter a segurança que nós não seremos derrotados. Sabemos que o resultado é uma grande e retumbante vitória, porque conforme lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que Jesus, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou na cruz do Calvário. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Mas a morte não o deteve. Ele ressuscitou e um dia ele voltará para buscar a sua noiva. E por causa da vitória de Cristo, nós como crentes temos poder sobre Satanás e suas forças demoníacas enquanto lutamos a batalha. Esta noite, nós vamos olhar para a passagem em Efésios 6, que fala sobre uma guerra espiritual. E para lutar essa batalha, nós precisamos primeiro ser fortes no Senhor. Veja o versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Não podemos lutar esta batalha espiritual com nossa própria força. Não é força positiva, não é força da mente, é força de Deus na nossa vida. Devemos aprender a confiar no poder de Deus e pedir sua força quando estivermos no meio da luta. Não é coisa que possamos recorrer a nós mesmos. Se a gente não entender isso, queridos, dificilmente nós vamos vencer as batalhas.
Mas, para lutar a batalha, precisamos também resistir às ciladas do diabo. Veja aí o versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, o diabo é astuto e tem ciladas para derrotar você e sua família. Suas estratégias envolvem usar as tentações contra as quais você é vulnerável. Esse é o objetivo dele, armar ciladas na sua vida. E quando a gente fala de ciladas, às vezes a gente pensa logo na mulher adúltera. Eita Deus, vai cair na cilada da mulher adúltera, o servo do Senhor. Mas queridos, às vezes são coisas do nosso dia a dia. São palavras mentirosas que enchem a nossa boca. São murmurações e reclamações constantes que povoam a nossa mente. E o diabo, ele sempre vai querer acusar você, sempre vai querer atingir você em áreas que farão você se sentir derrotado. Satanás sabe como intimidá-lo e fazer com que você tenha medo ou preocupação. O diabo tem planos para enganá-lo em áreas onde a sua compreensão da palavra de Deus é fraca. As suas ciladas envolvem criar divisões entre cônjuges no casamento, entre pais e filhos, entre crentes na igreja. Esse é o objetivo dele, dividir o povo de Deus, tirar a unidade da igreja. E infelizmente, há muitos que acabam por aceitar as ciladas do diabo. Precisamos resistir às ciladas do diabo. Mas há uma terceira coisa que nós precisamos fazer para lutar a batalha. Precisamos entender que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Veja o verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui, queridos, esse versículo é muito importante. Muitas vezes achamos que nossos problemas ou lutas na vida são causados por outras pessoas. A palavra grega para luta aqui implica combate corpo a corpo. Este versículo nos diz que não estamos lutando contra pessoas, mas contra níveis de poderes espirituais malignos que estão manipulando as pessoas. Às vezes, queridos, a gente está pregando aqui e claro, a gente tem a visão da igreja. E uma coisa que às vezes é muito difícil para um pregador, é ele estar pregando e alguém está conversando. Por quê? Porque você se preparou para a mensagem, você se dedicou, se consagrou para trazer aquela palavra. E quando alguém, de alguma forma, quebra esse momento, isso muito dificulta a explanação da palavra de Deus. A gente precisa entender cada momento na nossa vida. Aquilo que a gente pode e precisa fazer na casa de Deus, e aquilo que a gente pode e precisa e pode fazer lá fora. E isso, queridos, é em qualquer momento. Na escola, você como aluno, você está estudando e você está ali. Além de ser uma falta de educação, uma falta de respeito ao seu professor, do mesmo jeito no seu trabalho, você está cumprindo uma tarefa e aquela pessoa não está executando corretamente. Do mesmo jeito na casa do Senhor. Às vezes, queridos, nós passamos por lutas, não apenas físicas, mas lutas espirituais. Porque não é a pessoa em si, é aquilo que o inimigo está fazendo através daquela pessoa para trazer embaraço à obra de Deus. E quando a gente tem consciência disso, a gente percebe o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa melhorar. Porque Satanás, queridos, ele não é onipresente, como Deus é. Então ele usa as forças espirituais malignas para executar suas ciladas. E essas forças malignas variam de demônios que oprimem e possuem pessoas, até mesmo a poderes malignos que estão sobre cidades e nações, de acordo com a Bíblia. O inimigo vai procurar de todas as formas prejudicar a obra de Deus. E nós precisamos estar atentos, porque infelizmente, amados, às vezes a gente não tem noção da luta espiritual que nós estamos travando. É como, por exemplo, o ministério de louvor, que sobe ao altar, que se dedica, que se consagra, que se prepara, e aqui começa a adorar a Deus. E aí, os irmãos ficam como que totalmente alheios a esse momento. É claro que eles não têm o poder de mover qualquer irmão à adoração.
Mas nós precisamos entender que quando nós estamos aqui na igreja, nós continuamos em batalha espiritual. A nossa batalha não é só lá fora. Lá fora a gente está combatendo diretamente, mas aqui também. Porque quantas vezes a gente tem dificuldades para estar presente ao culto. Às vezes a gente está na igreja, mas o nosso coração, a nossa mente está lá fora. Meu Deus, e as contas que eu tenho que pagar amanhã? Jesus tem misericórdia. Ixi, será que eu deixei a panela no fogo? Será que eu fechei o fogo? Meu Deus. Queridos, a gente precisa ter consciência do que a gente veio fazer, para que o inimigo não aproveite essa ocasião para colocar ciladas, laços, armadilhas na nossa vida. Mas também, para lutar a batalha, precisamos vestir a armadura de Deus. Veja o versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A armadura de Deus, queridos, nos protege contra as ciladas do diabo. Mas eu quero dizer para vocês que nós somos pecadores. Às vezes, mesmo com a armadura de Deus, porque a gente acaba não vestindo corretamente, ou vestindo plenamente, nós nos deixamos abater pelas circunstâncias. Às vezes é um aborrecimento. Você está se preparando para ir ao culto, olha o horário, meu Deus, está chegando o horário, o que é que está faltando? E as pessoas que vão com você ainda estão lá se preparando para aquele momento, e você, vamos, está na hora, chegar atrasado, eu vou dirigir o culto. E aí você se impacienta, você se irrita, e aí quando seria o momento de você estar em paz, em tranquilidade, consagrado para aquele momento, você se irrita, você se angustia, você se preocupa, você se inquieta, e você perde aquele momento de comunhão com Deus. O que é que tira a nossa comunhão com Deus? Precisamos estar atentos, queridos, estar vestindo toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis. Observe que o versículo diz, para que possamos resistir no dia mau. Ele não diz para que possamos resistir se o dia mau chegar. Não, o dia mau vai existir na nossa vida. O dia mau vai bater à nossa porta. Por isso que nós precisamos resistir. Não podemos nos abater, porque nós não vivemos apenas em situações favoráveis. Nós também passamos por momentos de adversidade. Você estará na batalha contra o mal, então você deve estar preparado para a luta. Nós vimos, queridos, que para lutar essa batalha, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a ser fortes no Senhor, a resistir às ciladas do diabo, a entender que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, e também a vestir a armadura de Deus. Mas nós queremos falar ainda mais sobre como aplicar essas verdades em nossas vidas. Muitas pessoas não entendem a armadura de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, como crente, você não tem essa armadura automaticamente. Outro dia, quando nós estávamos lá na Paraíba, em João Pessoa, eu tive a oportunidade de pregar na Paz Church de lá. E eu preguei e até disponibilizei para os irmãos essa mensagem com o título Você Não é He-Man. Eu acho que boa parte dos irmãos lembra desse desenho animado, aonde tinha um rapaz, um príncipe de nome Adam, que era um rapaz fraco, sem muita força, tímido. Mas quando acontecia algum problema, ele levantava a sua espada e gritava, eu tenho a força. E de um rapaz frágil, ele se transformava no poderoso He-Man, que vencia todas as lutas e batalhas. Queridos, a armadura de Deus é um processo na nossa vida. Não adianta você dizer assim, ei Deus, me dá a tua armadura, e vai acontecer da noite para o dia. É um processo contínuo que nós devemos buscar diante de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, como crente, você não tem essa armadura automaticamente. Quando a palavra de Deus nos ordena a fazer isso, significa que não é automático. E se nós não obedecermos à palavra de Deus, se nós não vivermos corretamente, retamente, piedosamente, as promessas dessa bênção não se cumprirão na nossa vida. Assim, o que é que acontece se não vestirmos a armadura de Deus diariamente? O que vai acontecer é que um dia desses, o diabo ou os seus asseclas vão te atacar e te ferir gravemente, porque você não está com a armadura defensiva. Quando você não está com a sua armadura, o diabo te fere.
Isso significa, primeiro, que sem armadura, você vai sucumbir à tentação. A tentação vai vir ao seu encalço, e ao invés de você resistir o diabo, você vai ceder às tentações. Isso pode ser em qualquer área. Segundo, sem armadura, você vai cair em pecado. Você pode se tornar viciado em vários pecados. Você pode estar alimentando o pecado. E nós falamos ainda há pouco de imoralidade sexual, mas pode ser também o pecado da gula. Pode ser o pecado de você não ter domínio próprio. Não pode ver uma promoção, desconto, eita Deus, tenho que aproveitar. Sem armadura você terá dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, problemas de relacionamento, e eu poderia continuar essa lista. Eu espero que você tenha entendido, porque muitas das dificuldades que os crentes encontram na vida são porque eles não estão com a armadura espiritual. Contudo, é importante esclarecer que somente Jesus fez uso pleno e perfeito dessa armadura. Ele ressuscitou e venceu a batalha. Então, vestir a armadura não significa que você nunca terá que superar algum problema. Não significa que simplesmente dizer que você tem a armadura de Deus, você está isento, você está livre, você está blindado dos problemas. Significa, ao contrário, que você será capaz de resistir ao ataque do inimigo e ter a vitória. Porque a vitória é dada por aquele que está contigo. Há dois extremos aos quais as pessoas encaram a batalha contra Satanás. Há um extremo de pensar que ele não é páreo para você, que você vai chutar, que você vai pisar na cabeça de Satanás. A Bíblia nos adverte explicitamente contra tal atitude, de subestimar o inimigo. Nós não podemos subestimar Satanás. Mas há um outro extremo, que é o de ter medo de Satanás. Achar que ele é tão grande e poderoso, e que não há nada que possamos fazer contra ele. Essa é uma das ciladas de Satanás para fazer você acreditar que ele é igual ou mais forte que Deus. E aí tem muito crente assustado. Meu Deus do céu. E se o diabo ouvir eu pensando isso, ver eu pensando isso, se ele imaginar que eu estou fazendo isso, pronto, estou arrebentado. Satanás, querido, tenta nos fazer pensar que não podemos resistir a ele, mesmo com a ajuda de Deus. Mas quando vestimos a armadura do Senhor, podemos colocá-lo em fuga. Então, o que o Senhor está nos exortando nessa noite é vestir a sua armadura. E para que isso aconteça, nós precisamos tomar duas atitudes. A primeira atitude é conhecer e usar cada peça dessa armadura. Vamos dar aqui uma olhada rápida em cada uma dessas peças que compõem a armadura do soldado de Deus. Veja só, o cinturão da verdade. Na primeira parte do versículo 14 diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Queridos, o cinto para o soldado romano era uma tira de couro que prendia a túnica do soldado e segurava a espada do seu lugar. O cinto da verdade fala de caráter honesto, de integridade na vida do crente, ou seja, aquilo que o crente fala está de acordo com as suas ações. Tem um ditado popular que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não nos pertence. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos, porque nós falamos e vivemos segundo a vontade de Deus. Colocar o cinto da verdade é despir-se da hipocrisia, do engano, das fake news. Outro dia eu recebi lá no grupo uma mensagem, dizia assim: eu não sei se é verdade, mas eu estou compartilhando com você. Se você não sabe se é verdade, então não mande para ninguém. Não multiplique uma coisa que não é verdadeiro. Não fique levando ao conhecimento das pessoas coisas que não edificam. A gente precisa ter esse cuidado. Colocar o cinto da verdade é ter uma verdade constante aplicada à nossa vida. Satanás, queridos, ele tem uma abertura para atacar o seu caráter, e ele vai fazer isso através do engano, através da mentira, através do engodo. Precisamos ter esse cuidado. Há um outro item: couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14, a parte final: vestindo a couraça da justiça. Queridos, a couraça, ela fornecia proteção nessa parte aqui da frente do soldado, do tórax, protegendo
o coração, os pulmões, né? Toda essa parte aqui, os órgãos vitais. A couraça da justiça se refere a uma conduta justa de fazer as coisas que Jesus quer que você faça. O que acontece na maioria das vezes é que a gente faz o que a gente quer fazer, e não aquilo que Deus quer que a gente faça. Ou seja, viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. O oposto da conduta justa é uma conduta injusta ou pecado. O pecado abre a porta para Satanás atacar você em áreas importantes da sua vida. Se você não estiver com o escudo da justiça, o inimigo vai atacar o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos. Precisamos também estar calçados do evangelho da paz. Veja o versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Queridos, os soldados romanos, eles usavam sandálias para que pudessem andar em todo tipo de terreno, na lama, na areia frouxa, num caminho pedregoso. Estar calçado é estar firme na paz de Deus, apesar das situações, apesar do terreno que estejamos trilhando. Porque ter paz nos momentos de tranquilidade, nos momentos de abundância, nos períodos de saúde, é bênção. Mas ter a paz de Deus, quando as coisas não estão bem ao nosso lado, quando as dificuldades chegam até nós, aí, queridos, é o quanto a gente precisa ver que o calçado da paz é necessário na nossa vida. Precisamos ter nossos pés firmemente plantados na rocha que é Cristo, pois somente Ele é o nosso alicerce seguro. O apóstolo fala também do escudo da fé, versículo 16, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo romano, ele era feito de camadas de madeira, bronze e couro de boi, e protegia o corpo do soldado inteiro. Era uma proteção que ia da cabeça até a ponta dos pés. E os romanos, eles criaram uma estratégia militar. Quando eles eram atacados pelas flechas dos inimigos, eles pegavam aqueles escudos, colocavam à sua frente, e outros colocavam um ao lado do outro, e outros colocavam em cima, que era a estratégia da tartaruga, e fechava totalmente, impedindo que as flechas alcançassem os soldados. Queridos, precisamos entender que antes da batalha, nós precisamos estar munidos do escudo da fé. Tomar o escudo da fé é ser forte na nossa fé, resistindo às dúvidas de todo tipo. Porque o que o inimigo vai fazer é querer trazer dúvida ao nosso coração. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que Deus te perdoou? Você tem certeza que vai morar no céu? Você tem certeza que Jesus vai voltar? Você tem certeza que se comer do fruto, você vai morrer? Tudo começou assim, com dúvida. Esse é o objetivo de Satanás. É por isso que precisamos ter o escudo da fé. Quando Satanás atacar com seus erros flamejantes, o escudo da fé do cristão o protegerá. Mas também o apóstolo Paulo fala aqui na parte inicial do versículo 17, acerca do capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. A cabeça do soldado era uma das áreas mais vulneráveis e que mais deveria ser protegida, porque naquele tempo, além das flechas, além das lanças, ainda tinham as pedras. Vocês sabem, o próprio Davi, ele derruba o gigante Golias, foi com uma pedrada, pois era muito utilizado naquele tempo. Queridos, o capacete da salvação protege as nossas mentes dos ataques do inimigo, e é uma parte importantíssima da armadura. Se nós vimos ainda há pouco que a couraça da justiça protege o nosso coração, protege as nossas emoções, o capacete da salvação protege a nossa mente, porque o inimigo vai querer fazer brotar na nossa mente sentimentos, pensamentos que maculem a santidade de Deus, que nos afastem da comunhão do Senhor e da sua igreja. Por que se congregar? Você pode ser crente em casa. Para que contribuir com a igreja? A igreja já tem tudo. Por que você tem que ir no sábado à tarde e pregar o evangelho nas casas? Vai dormir, aproveitar. Melhor ainda, tem os teus amigos que te convidaram para uma roda de samba.
Queridos, esse é o objetivo do inimigo, lançar na nossa mente dardos inflamados para tirar-nos da comunhão com Deus e da igreja. E, por fim, a palavra de Deus fala aqui que a última peça da armadura está no final do versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, a espada do soldado era para a luta corpo a corpo. Às vezes a gente imagina a espada do soldado romano, uma espada grande, porque esse era o modelo da espada dos guerreiros medievais. Mas a espada do soldado romano era uma espada pequena. Era aquele momento do corpo a corpo, quando eles lutavam um contra o outro. Era pouco espaço, não havia como batalhar com espada um contra o outro. Era um momento ali difícil, se esmurrando, se batendo, se engalfinhando. É por isso que era uma espada pequena, porque facilitava o ataque ao inimigo. E no texto, Paulo declara que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E essa palavra, aqui no grego, não é o logos, que usualmente a gente vai ver descrita em outras passagens. A palavra grega aqui é rema, que se refere a uma palavra específica falada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo falando através da tua vida. É quando você sai para pregar e está no campo de batalha e sabe que a luta é intensa, mas você continua firme, anunciando a verdade do Evangelho. Você, querido, agora conhece cada peça da armadura de Deus e deve fazer uso delas. Porém, além de conhecer e fazer uso da armadura de Deus, Paulo fala de uma segunda atitude que nós precisamos tomar ao vestir a armadura de Deus, é orar no Espírito. Veja aí o versículo 18, a primeira parte do versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Amados, o ingrediente essencial para lutar a batalha é a oração. Grandes homens de Deus conquistaram grandes vitórias através da oração. Missionários, homens que fizeram a obra social de orfanatos, homens que foram chamados por Deus para traduzirem a Bíblia aos povos não alcançados, oraram. Hoje nós vivemos um ativismo que rouba o nosso tempo de oração. Hoje a tecnologia nos diverte e tira a nossa atenção da oração. Mas a palavra de Deus nos ordena a orar no Espírito. Devemos orar em todos os momentos, com todos os tipos de oração. Diz aqui, em todas as ocasiões. Oh Senhor, me ajuda, eu estou passando por essa luta, essa enfermidade. Amém. Oh Senhor, eu te louvo e te agradeço pela minha saúde, porque apesar das dificuldades, eu tenho recebido de Ti tantas bênçãos. Queridos, é orar fortalecido e direcionado pelo Espírito. É orar no Espírito, pode significar orar numa língua estranha. Pastor, eu nem fui batizado, quem sabe, se hoje não é ocasião para isso. Ou numa língua conhecida, aonde você vai glorificar a Deus. Mas ore no Espírito em todas as ocasiões, em todos os momentos. Vai para o trabalho, no seu carro, no ônibus, na bicicleta, vai orando a Deus, vai caminhando, vai orando a Deus. Mas você pode perguntar, pastor, mas sobre o que devemos orar? E aí nós vemos aqui, no final do versículo 18, que nós precisamos orar pela igreja. O apóstolo diz assim, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Devemos orar por outros irmãos da igreja. Cada um de nós precisa do apoio de oração de outros crentes na batalha. Nós não estamos na batalha sozinhos, somos um corpo, somos uma família, somos um exército. Quando você estiver sob ataque, não tente lutar a batalha sozinho. Envolva o apoio de companheiros, guerreiros de oração. Meu irmão, me ajuda em oração. Estou precisando da tua ajuda. Estou precisando que você interceda pela minha vida. Eu estou passando por uma luta grande, mas eu tenho certeza que se nós estivermos unidos em oração, eu vou ter vitória. Precisamos, ó queridos, orar pela igreja, orar uns pelos outros. Mas além de orarmos pela igreja, precisamos orar para que você e outros crentes testemunhem e preguem a palavra. Veja os versos 19 e 20. Orem também por mim, disse Paulo, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem
a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, no Evangelho, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Queridos, nós somos embaixadores, não estamos como Paulo presos, acorrentados numa prisão suja, romana. Nós estamos livres, nós temos liberdade para visitar os nossos vizinhos, para visitar os nossos parentes, para proclamar os nossos colegas de trabalho, de escola. Nós somos embaixadores do Deus vivo. Devemos orar uns pelos outros, mas também devemos orar por nós mesmos, para que sejamos corajosamente testemunhas de Jesus. E esse, queridos, é o nosso maior objetivo da batalha: resgatar pessoas do domínio de Satanás e vê-las salvas. Um dia, alguém orou pela minha vida, colega de trabalho, trabalhávamos juntos, na extinta rede ferroviária federal. Ele era funcionário, eu era um estagiário, e eu tinha muita sede da palavra de Deus. Eu estava lendo o Novo Testamento, e eu ia até ele, porque eu sabia que ele era crente, e fazia-lhe perguntas. E Deus usou aquele jovem para falar de Jesus para a minha vida. E a minha vida mudou radicalmente, porque ele teve coragem de pregar o Evangelho para mim. Ele não agiu como um agente secreto, mas ele agiu como um embaixador do Deus vivo, como um atalaia do Todo-Poderoso, como um homem de Deus, para proclamar o Evangelho para um perdido. E passados aí quase 40 anos, eis que estou eu aqui, trazendo a palavra do Senhor. Talvez cada um possa testemunhar daquilo que Deus operou através da vida de terceiros, para que você hoje estivesse aqui. Talvez um encontro de casal, talvez uma pregação numa praça pública, talvez uma literatura que foi te entregue, ou talvez um testemunho que você ouviu. Mas o Senhor te alcançou através de outros, para que você pudesse estar aqui nessa noite. Queridos, Deus usará o teu testemunho, Deus usará a tua pregação para que vidas, lá na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança, entre os teus parentes e até mesmo entre pessoas que você nem conhece, possam confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero concluir a nossa reflexão nessa noite, contando uma história. O pastor Lee Eclov, pastor americano, ele conta uma história sobre o poder da oração na guerra espiritual. Ele disse que uma noite, enquanto ele dormia profundamente, ele ouviu o som do telefone tocando. Meio adormecido, ele agarrou cegamente o telefone e o colocou no ouvido. E ouviu uma voz ameaçadora dizer: "Você pensou que tínhamos esquecido de você?" E então houve um silêncio. A mente do pastor Lee correu enquanto ele se perguntava quem estava do outro lado da linha. O medo encheu sua mente enquanto sentia que isso era algo diabólico. Ele não conseguia falar, mas finalmente clamou: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Aquela foi talvez a oração mais curta que ele tenha feito, mas mais poderosa. Imediatamente o medo deixou. Ele se agitou e percebeu que o telefone não estava em sua mão, mas do outro lado da sala. Mas o que aconteceu foi mais do que um sonho. Ele sentiu a presença do maligno. Porém agora ele estava cheio de paz, pois o poder do nome de Jesus fez com que a presença maligna fugisse. Queridos, muitas vezes o inimigo ele vai procurar causar medo, dúvida, inquietar a nossa mente e o nosso coração. Mas que possamos clamar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Lutar a batalha contra o maligno começa como ser forte no Senhor. E enquanto você permanece firme no poder de Deus, vista a armadura completa de Deus diariamente. Assim como que para você sair você precisa colocar uma vestimenta, dobre o seu joelho, clame a Deus e peça: "Senhor, ser comigo em mais um dia de batalha. Se tu não fores comigo, não me faça sair daqui." Lembre-se que o general que vence todas as batalhas sempre estará contigo. E eu creio, queridos, que juntos teremos muitas vitórias na batalha, com a ajuda e a liderança do nosso general, que não perde nenhuma batalha. Fiquemos de pé.
Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.